Francisco, uma história de vida e de lutas e conquistas, né? Vamos voltar um pouquinho ao tempo e começar lá na sua infância. Como é que foi a sua vida? Como é que foi a questão assim de ter a sua família, as lutas e as batalhas para chegar até os dias de hoje? É uma história longa, né, Sérgio? É uma história muito longa. Mas eu vim de uma família bastante humilde. Eu nasci no interior do Ceará, numa cidade chamada Quixadá. É uma cidade razoável, de 90 mil habitantes. Mas isso quando eu nasci no interior de Quixadá, quer dizer, é o interior do interior. E de família pobre, meu pai era agricultor, trabalhei na agricultura com meu pai. Comecei a trabalhar desde os 6 anos de idade. A gente já começava a ajudar a colher algodão, a colher feijão na roça, né, aos 6 anos de idade. E trabalhei até os 13 anos de idade na roça. A partir daí, o meu pai me mandou para Fortaleza estudar na casa de uma tia. Eu morava com a minha tia e estudei em Fortaleza. Fiquei 5 anos estudando em Fortaleza. Depois fui para São Paulo e trabalhei muitos anos em São Paulo, 10 anos em São Paulo. Estive em várias cidades do interior de São Paulo, conheci Taubaté, morei em Taubaté alguns anos, morei Região do Vale do Paraíba. na região do Vale do Paraíba. Trabalhei alguns anos também em São José do Rio Preto, mas sempre morando, vivendo com simplicidade, sempre morando mal. A gente morava mal, né? E depois, em 82, eu fui transferido para uma empresa. Eu trabalhava numa empresa de construção e me transferiu para Florianópolis. E graças a Deus eu acho que a gente acertou em Florianópolis, as coisas deram certo. E depois de alguns anos trabalhando naquela empresa, eu saí daquela empresa e fui trabalhar na Ondre Piso, que é uma empresa concorrente minha hoje aqui. E lá foi os seus primeiros contatos Foi com o esse mercado, primeiro onde contato você com o pôde ter o mercado. aprendizado e ver que seria um espaço interessante para se desenvolver, talvez uma futura empresa. É, eu aprendi muito lá. Foi realmente o meu primeiro contato com o setor de serviços. E depois disso, 5 anos, eu fiquei lá 2 anos e pouco, 2 anos e meio, e fui ser sócio de uma outra pessoa, numa outra empresa. Fiquei 5 anos e saindo de lá eu montei a liderança, e estamos aí hoje com mais de 20 mil colaboradores diretos, né? Com 20 mil você beneficia diretamente cerca de 60 mil pessoas, né? Se você Pessoas considerar. ligadas a essas 20 mil pessoas hoje. Na verdade, Exatamente. você sustenta uma cadeia produtiva que poderia habitar uma cidade, né? Sim, tem muitas cidades do interior, inclusive de Santa Catarina, inclusive de São Paulo, que tem muito menos do que 20 mil habitantes, né? Eu fico É um pensando, número enorme. interessante, um empresário que nem o Francisco, uma pessoa que veio de uma luta, como disse, de uma vida humilde, ele pôde hoje estar contribuindo e gerando emprego, gerando uma condição de vida digna para muitas pessoas que lá no começo da sua história talvez ele nem pudesse estar imaginando isso, né, Francisco? Que orgulho hoje para você olhar para trás e ver todo esse caminho percorrido, toda essa história de vida, de conquistas, né? E ser uma pessoa que preserva toda essa sua humildade, esse seu jeito amigo, jeito simples de ser, né? Que bonito isso, ver um empresário hoje com prestígio, com o crescimento que você atingiu, certo? Gerando tantos empregos, gerando tantas benefícios para a sociedade que está ao entorno de você, inclusive pagamentos de impostos, porque é uma empresa que hoje, pela sua grandiosidade, tem um grande volume de impostos pagos para o governo, isso tudo partindo de um homem simples que vem lá de Quixadá. Que bacana, hein, Francisco? Eu também me sinto particularmente orgulhoso. Eu tenho que admitir que tenho orgulho ser, de ser útil ao meu país e ao povo, né? Eu tenho
eu sempre tive a preocupação de fazer alguma coisa grandiosa, alguma coisa importante, né? Alguma coisa de muita relevância. Era um sonho que você tinha? Era um sonho que eu tinha. Eu não imaginava ter uma empresa com 20 mil colaboradores, isso nunca me passou pela cabeça, mas eu queria fazer alguma coisa grandiosa, alguma coisa importante, alguma coisa altamente relevante. E uma das formas que eu entendo que torna uma pessoa relevante, torna uma empresa relevante, é exatamente o fato dela dar empregos, né, gerar empregos. Geração de empregos é um Geração de fator empregos eu acho que é um fantástico, né? fator fundamental. Um outro fator importante que contribui é exatamente aquilo que você falou, a geração de impostos, né? O grupo, liderança, recolheu em contribuições e impostos no ano de 2013 cerca de 129 milhões de reais. Só de impostos? Só de impostos. Não só de impostos, impostos e contribuições arrecadadas, incluindo aí o INSS, né? Mas veja bem, 129 milhões, até você falando assim, não me parece relevante. Mas se você considerar o que é possível fazer com esses 129 milhões, aí a gente entende a importância e a relevância desses impostos que são recolhidos. Então a minha empresa, com esse dinheiro recolhido para o governo, nós poderíamos é capaz de construir cerca de 1.200 casas do tipo Minha Casa Minha Vida. Só aquilo que a liderança recolheu, a liderança e as empresas do grupo pagou de impostos em poderia 2013. Construir 1.200 casas populares, né, dentro dessa faixa de valores aí na casa dos 100 mil reais, em torno de... Exatamente, aproximadamente isso, em termos de custo, né, porque certo. eles vendem um pouco mais caro, mas o custo não seria 100 mil, seria um pouco menos de 100 mil reais. Então, fazendo uma conta grosseira, uma conta de padeiro aí, a gente teria um universo de 1.200 casas construídas com esse dinheiro. Então, veja bem, 1.200 casas representa mais do que o número de residências que tem hoje em muitas cidades. Mais de 20% dos municípios brasileiros têm menos de 1.200 casas. Com certeza, se a gente subir aqui pela serra, aqui pegar Rancho Queimado, Angelina, Alfredo Wagner, não tem esse número de casas, com certeza. Não tem. Então, e a gente fez isso, evidentemente, com muito trabalho, mas a empresa está crescendo, tem um compromisso, e eu acho que um compromisso de crescer, um compromisso de continuar dando emprego. Nós continuaremos a crescer nos próximos, até 2017, pelo menos tem um planejamento para crescer muito, muito audacioso até 2017. E isso, de certa forma, me deixa bastante orgulhoso de poder ter feito e poder estar fazendo um trabalho que me parece bastante útil para a sociedade. Eu acho que esse é um legado, essa contribuição que você pode dar, né? Importante que a gente faz. Francisco, dentro assim da tua visão como um empresário e empreendedor, qual é o ponto forte que é a marca registrada de sucesso hoje do Grupo Liderança? Eu entendo que o grande diferencial, o grande valor que nós temos são as pessoas. Eu acredito muito nas pessoas. A minha visão é de que você tem que colocar para dentro da empresa pessoas importantes, colocar pessoas boas para dentro da empresa. Onde eu tenho pessoas boas, eu contrato, né? Se eu não tiver uma vaga hoje, certamente que eu vou ter uma vaga amanhã. Então a gente contratar pessoas boas, pessoas dedicadas, pessoas que tenham energia para trabalhar, pessoas que tenham espírito de dedicação, né? Acima de tudo, dedicação. Mas dedicação tem que ter um pouco de entusiasmo, tem que ter energia para trabalhar, tem que ter gosto pelo que faz. Gosto por aquilo que faz. Acho que fazer um trabalho que você gosta, que você se sente bem fazendo, que te dá prazer.
aquilo faz toda a diferença. Fora esse fato, né, eu gostaria de mencionar que o sucesso não acontece de graça, a gente tem que trabalhar muito, Não né? acontece por acaso. Não acontece por acaso. Um pouco de sorte também tem, eu tive sorte, eu acho que muitas, um dos aspectos relevantes que eu chamo de sorte é o fato de ter conseguido me cercar de pessoas boas, né, de bons colaboradores, bons gerentes, uma equipe fantástica que eu tenho. Mas só sorte não resolve, né? Eu tenho como costume dizer que a palavra sucesso ela é proveniente de dois fatores: a pessoa preparada e a oportunidade que se aparece. Porque não existiria um sucesso se tivesse tido a oportunidade, mas se não estivesse preparado para absorver toda aquela situação que iria se apresentar, né? Mas você tem um fator também que eu vejo em você, que eu conheço o Francisco, é o ser um paizão, né? Trazer para debaixo dos seus braços e acolher, muitas vezes se preocupando até com o lado pessoal dos seus colaboradores. Esse é um fator importante. Foi bom você ter falado nisso, mas algumas pessoas me acusam de ser paternalista, porque eu trato as pessoas como sendo realmente membros da família. Eu tenho 3 filhos que trabalham comigo, mas eu trato os meus filhos, às vezes até com menos consideração do que eu trato os demais colaboradores. Mas enfim, eles são como filhos mesmo, eu trato todo mundo como sendo um membro da família. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande também. As pessoas Percebem esse seu percebem. carinho, esse seu é, jeito de ser, que acabam gerando uma motivação maior para o trabalho. Eu sinto que as pessoas gostam de mim, né? Gostam de trabalhar comigo, elas têm uma certa consideração, mas eu também coloco muita energia nisso tudo, sabe? A gente, tem muita dedicação, eu sou muito apaixonado pelo trabalho, eu sou... Mas você leva muito a sério o seu trabalho também, né? Levo muito a Você sério, é a levo muito a pessoa que está sério. sempre à frente dos negócios, acompanhando o que está acontecendo, quer estar informado de tudo, para que você possa ter o controle da situação, né? Por mais que você delegue poderes aos seus colaboradores, você está sempre ao lado deles para caminhar junto com eles, né? Exatamente. Eu trabalho muito, me dedico muito, as pessoas me chamam até, às vezes me acusam de ser muito detalhista, de microgerenciar os processos, de trabalhar muito no processo, mas eu acredito que tem que ter a minha marca. Esse trabalho, essa empresa é o meu sonho, né? É como se fosse a minha vida. Eu não consigo muito dissociar a liderança da minha vida pessoal. Então, A sua alma está a inserida ali minha alma dentro. está ali, exatamente. Então, eu não posso delegar o comando da minha alma, né? Com Eu certeza, tenho né? que cuidar, eu tenho que estar ali, eu sou responsável por tudo, né? Se alguma coisa der errada, quem vai pagar o pato sou eu, né? Mas você, porque vem de uma região que devia ter também aqueles animais que as pessoas criavam assim no pátio e tal, no próprio sítio, tudo. E você ouviu aquele termo e trouxe com você até hoje, né? É o olho do dono que engorda o gato. E você Exatamente. trouxe esse exemplo de vida que as pessoas usam até como uma forma de seguir um ditado que talvez para a sua vida pessoal ele tenha uma reflexão no seu sucesso. Exatamente. Eu acho que realmente o olho do dono é que engorda o boi. Mas não é somente isso. Eu acho que o olho do dono também ajuda a manter as pessoas motivadas, né? Eu tenho o hábito de andar pela empresa toda, passar pelos setores, ver como é que os funcionários estão. Não vai resolver nada a minha visita em termos de melhorar o processo, mas vai saber que as pessoas vão saber que eu estou ali, Está que eu presente. estou presente, vão saber que eu estou ali para apoiá-las, sabem que eu estou ali como um companheiro de trabalho, né? Me coloco em ponto de igualdade com todo mundo, né?
eu nunca esqueço as minhas raízes, eu sou uma pessoa humilde, vim assim e quero continuar sendo uma pessoa simples. E então as pessoas dão uma contrapartida porque elas sabem que são tratadas como seres humanos, são tratadas com respeito, são tratadas com carinho, né? Por uma pessoa que está exatamente no mesmo nível de qualquer outro colaborador. Não existe superioridade, né? Nós somos iguais em todos os sentidos. É claro que quando tem que mandar, eu mando, mas em geral a gente é um colega de trabalho, no mesmo nível, né? Com o mesmo respeito que eu mereço, qualquer um dos colaboradores da liderança também merece. E hoje a empresa está estabelecida em quantos estados, Francisco? Hoje nós estamos em cerca de 10 estados. Ah, alguma coisa em estados menores, alguma coisa em proporção menor em outros estados, mas com sede bem estabelecida, nós estamos em 10 estados. O Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul. Tem Brasília também, que não é muita coisa. Aí tem Brasília, que é pouco, tem Pernambuco, tem a Bahia, tem alguma coisa, mas os estados mais relevantes são 10 estados. E hoje a empresa criou uma projeção muito forte no segmento público, né? Atuando no segmento público, mas agora vocês também está se voltando a atender a iniciativa privada. Exatamente. Como é que está sendo essa nova guinada aí para atender esse outro nicho de mercado? Nós continuamos trabalhando muito fortemente no setor público, porque esse é um setor que contrata mais, né? Tem mais demanda, a demanda é muito maior. Mas estamos já trabalhando há alguns anos, tentando buscar o mercado privado, e agora nos últimos 12 meses, 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem atacado mais fortemente o mercado privado. É difícil, mas nós não temos know-how para equipe de vendas, nós temos pouca experiência em buscar o mercado, mas estamos começando e eu acho que já nós percebemos que há um mercado bastante grande no privado. Vai ser explorado esse mercado, né? Vai ser explorado. Existe uma pesquisa feita pela FEBRAC, nós levantamos que 80% do mercado público já está contratado, quer dizer, teria somente 20%, um pouco menos de 20% do mercado público a ser explorado, enquanto que o mercado privado tem apenas 50% de explorado, ou seja, então hoje nós temos as empresas no segmento privado, elas ainda estão com um volume bem significativo em aberto, que possam ser ofertados aí pela liderança, né? Exatamente. Há muita coisa a ser terceirizada no setor privado. Então, acredito que o mercado deve crescer muito, a gente deve crescer muito no mercado privado, porque tem espaço para crescer muito, mais até do que no público, uma vez que o público já está mais ou menos saturado, né? Já está mais ou menos, já cresceu o que tinha que crescer. Francisco, cite algumas das vantagens da terceirização. Uma das grandes vantagens da terceirização é que o tomador de serviço deixa de cuidar de serviços menores, de serviços que podem ser realizados por outras empresas, para manter o foco no seu trabalho, no seu produto, no seu serviço, né? Não há razão nenhuma para que um advogado que tem um escritório de advocacia se preocupe com o serviço de limpeza, por exemplo, ou com serviço de office boy, ou com serviços de motorista, né? Ou com serviços de outra natureza. O foco dele deve ser o direito, deve ser trabalhar, atender os seus clientes que estão ligados diretamente ao trabalho do advogado.
e não serviços de limpeza ou outros serviços que podem ser terceirizados. Então, ele vai se tornar muito mais produtivo. E uma das vantagens deve ser também ter uma mão de obra qualificada, preparada para atender o mercado, né? Outra vantagem é essa, ele está sempre com mão de obra preparada, mão de obra qualificada, e sempre que houver, por exemplo, uma falta, alguém ficar doente ou algo do tipo, ele só liga para a empresa de prestação de serviço, a empresa contratada, e pede para colocar uma outra pessoa. A reposição se torna meio quase de imediato, né? Imediato. E essa empresa pode ter condição de manter equipe de reserva, enquanto que a empresa, o escritório, né, no caso o escritório de advocacia, não tem condição de manter uma pessoa de reserva. Ele tem uma pessoa, se aquela faltar, ele ficou sem o serviço. Né? Vai ficar deficitário aquele segmento. É a garantia de que o serviço vai ser realizado. Né? Enquanto que quem tem um serviço contrato direto não pode manter uma equipe de reserva, portanto ele nunca vai ter a garantia de que o serviço vai ser executado, porque as pessoas sempre estão e sempre estarão sujeitas a ficarem doentes, a ter problema, um acidente, ou a ter férias, ou enfim, pode acontecer inúmeros fatores que afastem essas pessoas do trabalho, e ele nesse caso não vai ter condição de repor essas pessoas. Então há uma vantagem muito grande nesse aspecto. Uma outra vantagem, Sérgio, eu gostaria de destacar, é que há muita gente que acredita que a terceirização precariza a mão de obra. Eu gostaria de levar uma mensagem importante, porque é injusto dizer que o setor de serviço, o setor de prestação de serviço, precariza a mão de obra. Uma pessoa que trabalha numa empresa de prestação de serviço, ele tem dupla garantia dos seus direitos. Imagine que um escritório de contabilidade tenha contratado uma pessoa para fazer serviço de limpeza, e esse escritório venha a falir, não tem mais condição de pagar, de honrar os seus compromissos. Nesse caso, o trabalhador, a funcionária, ela fica sem os seus direitos. Né? Ela vai ser prejudicada. Se esse escritório contratasse uma empresa de prestação de serviço, essa pessoa, se acontecesse alguma coisa com o escritório, a empresa de prestação de serviço arcaria com a responsabilidade normalmente. Assume todas as responsabilidades em função daquele prestador de serviço. Exatamente. Se acontecer com o prestador, o tomador de serviço assume todas as responsabilidades. Então ele tem a garantia tanto da empresa prestadora de serviço como da empresa tomadora de serviço. Então não é justo dizer, e eu fico muito chateado quando as pessoas dizem isso, que as empresas de prestação de serviço precarizam a mão de obra. Isso é uma inverdade, né? Uma inverdade, é uma ilusão, é algo que vem sendo pregado pela CUT, é algo que vem sendo pregado por alguns segmentos, por alguns segmentos do próprio governo, que aliás ele fala muito mal de terceirização, mas aumenta cada dia mais a terceirização. Quer dizer, a gente só cresce porque tem espaço lá dentro do governo para a gente crescer, porque senão a gente não teria. Então, o próprio governo que fala mal da terceirização, eles acabam contratando, são os grandes contratantes e cresce cada dia mais. Né? Então não faz sentido nenhum a gente ser taxado de algo do tipo, né? Como, por exemplo, precarizador de mão de obra.